Graça, o amor e a grandeza de Deus se manifestem nas nossas vidas. No livro de Tito, capítulo 2, no verso 11, diz assim: a graça de salvação há de manifestar-se a todos, e Tito deve falar dela. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança do aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, e ninguém te despreze. Isso foi Paulo recomendando a Tito como ele deveria ensinar as pessoas, como deveria guiar o rebanho dos que realmente querem ser ovelhas conduzidas pelo supremo pastor, pelo sumo pastor chamado Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Por que Jesus é o cabeça da igreja e por que tantas coisas têm funcionado de forma errada nesse mundo que nós estamos vivendo, nesse século? Existem muitas controvérsias de pessoas que falam do amor de Deus, mas que vivem de forma ímpia. E esta manhã, o tema da nossa palavra, ou da palavra que Deus me inspirou, desde o momento de acordar, é: arrependimento verdadeiro ou administração do pecado? O que é o arrependimento e o que é a administração do pecado? Muitos, quando assistem às cenas da morte de Jesus, quando Jesus está sendo cuspido, golpeado e desferido golpes de humilhação, blasfêmias, quando assistem um filme, A Paixão de Cristo, ou os outros filmes, tantos que foram feitos em cima da morte de Cristo, muitos se penalizam, se comovem, sentem dores de fato como se estivesse presente, se emocionam, mas acham que aquilo ali não tem nada a ver com o comportamento de si mesmo. Sempre a pessoa vai medir a sua vida, colocando-a acima, ou vai julgar a sua própria vida olhando para figuras como Judas, Pôncio Pilatos, os fariseus, os judeus que desprezaram Jesus, mas não sabem que quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para nos remir de toda a culpa. De que culpa eu tenho que me remir? Dos pecados que eu cometi, é óbvio. Mas esse pecado foi pago lá na cruz. Como eu vou entender que Jesus, então, foi condenado por minha culpa? E é isso que o Espírito Santo faz em nós, nos convencendo de que Jesus pagou o preço na cruz, não foi por Judas, por Pilatos, por este ou aquele, foi por todos quantos viveram e ouviram da morte de Cristo e que atenderam o seu chamado, vão sentir dentro deles a responsabilidade pela morte de Cristo. Aí nós reconhecemos o que é pecado. Aí nós reconhecemos o que é transgressão, o que é viver de forma ímpia. E qual é a diferença entre arrepender-se e tomar a administração do pecado? Arrepender-se é primeiro reconhecer que Jesus realmente morreu por nós. Eu e você fomos culpados da morte de Cristo na cruz. Se você acha Judas ruim, então pense que você também faz parte desta geração que pecou, porque no livro de Romanos diz claramente: e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou estavam da glória de Deus, porque os que são remidos por Cristo já não estão mais destituídos da glória.
e já têm o direito de participar, ainda nesse século, da glória de Deus manifesta no dia a dia de suas vidas. E quando a salvação chega junto consigo, traz consigo alegria, paz, contentamento e traz também um renovo a cada manhã. O que me faz falar nesta manhã da salvação eterna. Jesus pode voltar a qualquer momento e ele vem buscar um povo especial, zeloso de boas obras, que abandonam todos os domínios do mal, todo vício do pecado. Porque existem pessoas que acham que não erram. Enquanto que você acha que você não erra, que não é culpado da morte de Cristo, é porque Cristo ainda não faz parte da sua vida. Cristo só pode fazer parte das nossas vidas quando nós reconhecemos que o nosso pecado levou Cristo à cruz. Porque ele não morreu só por aqueles que viviam naquela época, mas morreu por todos os pecados do mundo inteiro. Do mundo inteiro significa de todas as pessoas. Isso não significa que todos serão salvos. Somente serão salvos aqueles que abandonam a vida de concupiscências, uma vida ímpia, uma vida de maldade, de impureza, e buscam então o relacionamento verdadeiro. Às vezes muitas pessoas perguntam, mas existe alguém que é santo? A palavra é clara. Todos estão sujeitos ao erro, mas eu não posso querer justificar os meus erros porque existe um outro que comete erros piores do que eu. Isso não é arrependimento. Arrependimento é reconhecer que eu sou culpado da morte de Cristo, que os meus pecados devem ser renunciados, que eu devo abandonar a vida velha e começar uma vida nova. Muitas as pessoas chegam a viver a seguinte fase. Por exemplo, no relacionamento conjugal, quando há traição e o traidor é descoberto. Há uma comoção muito grande. Muitas vezes a pessoa quer convencer a outra que não era a intenção, que o amor no coração dela sempre foi da pessoa amada e que foi apenas um caso passageiro, querendo convencer a vítima, que é a pessoa que foi traída, de que o réu não é tão culpado assim, que apenas foi uma situação de fraqueza. E a esse remorso descoberto, então cria um remorso, a pessoa chora e cria aquele momento de comoção e promete-se que não acontecerá mais e aí continuam vivendo juntos. Só que administram esse erro, aí o culpado é perdoado e ele se sente então livre dessa culpa. Mas, logo depois, esse remorso, que é uma emoção, passa, que o arrependimento não aconteceu, que o arrependimento é um pensamento de raciocínio, é uma tomada de decisão de nunca mais voltar atrás. Isso é arrependimento, tomar posição de nunca mais fazer. Isso acontece entre empresas, quando o patrão chama alguém para o escritório e fala assim, aconteceu isso, isso e aquilo, e o empregado promete, nunca mais irá se repetir. Por exemplo, causou um dano, mas ele não repara o dano. Ele defraudou a empresa perdoa porque era um bom trabalhador e ele demonstra remorso e a empresa acredita que ele está arrependido e concede uma nova chance. E depois ele faz o mesmo. Isso é administrar o pecado. Mas o arrependimento é a pessoa pagar pelo erro, ou então, como nós recebemos o perdão de Jesus Cristo, os pecados que podem ser perdoados por Ele e que são perdoados, que não existe reparação física, não existe reparação emocional, não existe reparação de prejuízos, porque tudo que tenha causado prejuízo, que é reparável, deve ser reparado. Então, por exemplo, a pessoa que tirou a vida de alguém, ele tem perdão? A palavra diz que só há um pecado que não tem perdão. Se blasfemarmos, se falarmos contra Deus Pai, teremos perdão. Se falarmos contra o Filho, teremos perdão. Mas se pecarmos contra o Espírito Santo, ou blasfemarmos contra o Espírito Santo, aí não tem perdão. É o único pecado na Bíblia Sagrada do Novo Testamento que diz que não tem perdão. Então, que possamos nos arrepender dos nossos pecados. Arrependimento, então, é uma tomada de decisão, é uma conversão verdadeira. Muitos vão para a igreja
Muitos buscam uma igreja onde fala do perdão verdadeiro e demonstram remorso, choram, arrependimento superficial, lágrimas e lágrimas. E a pessoa promete viver uma vida nova e vai, se batiza e se reconcilia e toma uma posição diferenciada. Só que aí chega a hora da oportunidade da tentação, mais uma vez ela cai e vai em frente. Isso não significa que nós não venhamos errar depois que nós entregamos nossa vida a Cristo, mas a palavra diz que nós temos um advogado fiel e justo junto ao Pai, que se porventura cometermos algum pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas isso estamos falando de erros que podem acontecer no dia a dia, de uma ira que pode acontecer, de uma raiva mal administrada, de um momento, de uma palavra, mas não uma pessoa viver na prática do pecado. Por exemplo, vive na traição, no roubo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: quem mentia, não minta mais. Quem roubava, não roube mais. Quem prostituía, adulterava, não faça mais isso. Não viva de forma dissoluta, impiamente, devassamente. É o que as pessoas estão hoje sendo levados a viver uma vida sem arrependimentos, com muitos remorsos, mas sem arrependimentos, com muitas dores provocadas no momento de emoção, mas nunca um verdadeiro e real arrependimento. Pois é, nós fomos comprados e somos um povo especial quando nós reconhecemos que Cristo Jesus morreu por mim e eu sou culpado da morte dele. E eu reconhecer que eu também sou um dos culpados, sou também um dos que fariam parte dos acusadores de Jesus, mesmo que a nossa consciência diz: eu não me comparo com essas pessoas. Nunca se compare a ninguém, só se arrependamos-nos e vivamos uma vida nova, e que essa semana seja uma semana nova, que essas palavras possam ajudá-lo a construir um novo conceito sobre o que é a revelação da palavra, o que é realmente o reino de Deus habitando abundantemente sobre as nossas vidas, dominando as nossas mentes, consolando e confortando os nossos corações e vivendo em tempos difíceis, como sabendo de que o Senhor vive, que Cristo Jesus está vivo e que o Espírito Santo pode renovar a tua e a minha mente hoje. Ele vai renovar, se nós acreditarmos piamente que a palavra dele é verdadeira. Se a Escritura Sagrada, se a Bíblia para ti é a Escritura Sagrada, se tu acreditas que existe só um Deus, Criador dos céus e da terra, e que Jesus Cristo é seu Filho único, nosso Salvador e Senhor, e que um dia ele voltará para buscar uma igreja limpa, sem mácula, sem mancha, que ele mesmo limpou. Então, se você aceita que o sangue dele pode remir a tua alma, pode remir a tua vida, pode mudar essa situação, em vez de administrar o pecado, estar viciado nele e voltar sempre atrás, não adianta só sentir remorsos e se sentir culpado por um momento e depois esquecer que não existe... quando passou a emoção você volta ao mesmo erro. Isso acontece com muitos seres humanos que repetem os mesmos vícios todos os dias, toda hora, se sentem mal ao ter praticado, mas não conseguem ter força para reagir. O Senhor vai lhe dar forças para reagir de forma correta. Eu não sei com quem eu posso estar falando nesse momento, mas eu tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele que reina sobre todas as coisas que acontecem no mundo visível e invisível, Ele pode visitá-lo nesse momento. Vamos orar juntos. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Faz a oração da entrega. Renuncia a tua própria vida, pedindo uma nova vida em Cristo. Se essa vida que estás vivendo já não te serve mais, estás cansado de sofrer e você se sente muito mal e fraco, então nesta manhã eu gostaria de encorajá-lo a ir em frente. O Senhor quer te perdoar e quer nos perdoar e quer nos remir. Senhor, nós entregamos as nossas vidas ao teu controle, a nossa casa e todos os nossos afazeres, sejam eles físicos ou sejam espirituais, sejam de maneira fraterna, familiar, conjugal, empresarial, comercial, relacional, de amigos, que tudo, Senhor, nós entregamos em tuas mãos. E eu oro para que todas as pessoas nesse dia de hoje, nesse meu primeiro ato da semana, seja corrigido toda a falha de compreensão da palavra e que a tua palavra desperte novos cidadãos dos céus, que as pessoas sejam despertadas para a vida e que haja uma comoção verdadeira, mas que haja um arrependimento verdadeiro depois dessa comoção. Que haja nesse instante, Senhor, um operar da tua mão genuinamente
dentro desse ser e que o Espírito Santo possa convencer-nos do pecado, daquilo que realmente é a nossa culpa e possa nos fazer filhos de Deus através da fé. Receba essa pessoa, Senhor Jesus, que se entrega nesse momento e receba a minha vida, a vida da minha família. Eu consagro a Ti toda a minha família, todos os meus negócios e todas as atividades da semana. Entrego a Ti como oferta de louvor essas palavras que denunciam o pecado e que magnificam o Teu santo nome. Amém. Tenha uma boa semana, divulgue esse vídeo com outras pessoas, compartilha com quem você ama e fala, Jesus te ama e eu também te amo. Por isso que eu coloquei esse vídeo no ar e gostaria muito que você fosse visitado por Deus esta semana e recebesse de Deus todo o benefício que tu precisas e suprir todas as necessidades que estão acontecendo em sua vida. Portas serão abertas pela mão do Senhor, porque nós cremos que isso é possível. Tudo é possível ao que crer. Tenha um ótimo dia.